peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspirando uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ter chamado o seu povo, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando postou à prova oferecer Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Até aqui, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, neste momento nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine a revelação da palavra do Senhor, Pai. Senhor, me coloca à tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Fala tudo aquilo que nós precisamos. Meu Deus, fala aquilo, meu Deus, que é necessário para a nossa edificação na fé em Cristo Jesus. É a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é bem sabido de todos nós, entendido de todos nós, que nós vivemos em uma época em que quase todos, ou se não todos, desejam uma estabilidade. Não é verdade? Todos nós queremos uma estabilidade. Todos nós queremos conforto, todos nós queremos segurança. É meta de todos nós. Nós estamos em um país ao qual nós não nascemos, né? A não ser a irmã Hiromi, que é japonesa. Mas todos nós viemos para cá para conseguir conquistar algo que nos desse segurança, que nos desse conforto, que nos desse uma estabilidade. Uma estabilidade financeira, por exemplo. Não é verdade? Não somente estabilidade financeira, mas muitos procuram uma estabilidade em um relacionamento, no casamento. Segurança, conforto. Então as pessoas trabalham anos e anos, irmãos. É como vocês são prova disso. Mas até mesmo antes de nós, pessoas no Brasil, parentes nossos, trabalharam anos e anos para comprar uma casa. Estudaram anos e anos para ter uma profissão estável, né? Construir um patrimônio, estabelecer raízes. Isso é bonito, não é verdade? Isso é desejado de todos nós. Mas há um porém nisso. Há um porém porque o escritor de Hebreus, ele afirma que o povo verdadeiro de Deus, o povo de Deus, vive exatamente ao contrário disso. Ao contrário disso. Não estou fazendo apologia, que quer dizer defesa, a uma vida miserável. Não estou fazendo apologia para que alguém não faça uma poupança. Não estou fazendo apologia para que alguém projete uma profissão futura para ter uma estabilidade financeira. Não estou defendendo isso. Mas o que eu defendo, o que a Bíblia defende é, como Abraão, que é o caso aqui. Abraão era um homem que tinha posses, irmãos? Muitas posses. Abraão era um homem que possuía muitos servos? Muitos servos e escravos. Abraão tinha rebanhos? Tinha rebanhos. Tinha riquezas, tinha rebanhos, tinha servos, mas o coração de Abraão não estava nisso. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Ele tinha tudo que um homem deseja. Tudo. Mas o coração dele não estava nessas coisas. O que me faz lembrar, nós lemos os Salmos 3, os Salmos de Davi. Davi, da mesma forma, quando
quando foi repreendido pelo pecado, convencido pelo Espírito Santo e houve arrependimento, aquele homem falou: pode tirar tudo que eu tenho, só não me tira da tua presença. Porque o coração desses homens, o coração do povo de Deus, não pode estar enraizado. O coração do povo de Deus não pode ter a esperança nessa terra, no que existe nessa terra. Hebreus foi escrito para crentes ou cristãos perseguidos que estavam pensando em abandonar Cristo. A carta aos Hebreus, o escritor, quem fez a carta, estava escrevendo para a igreja, que era constituída de judeus, ou ex-judeus, ou judeus, né, com relação à etnia, à raça, que haviam se convertido ao cristianismo, mas as consequências pela conversão ao cristianismo eram muito, vamos dizer assim, muito sérias. Por exemplo, havia perseguição, havia perda de bens, havia rejeição da família, e estes estavam tentados a deixar a promessa e retornarem às suas vidas antigas. Retornarem, retornarem ao judaísmo. Mas o escritor, o autor da carta aos Hebreus, e nesse ponto, Abraão, diferente destes, e ele traz como exemplo de um homem que deixou tudo que tinha. E Deus o abençoou durante essa jornada. Era um homem próspero, mas era um homem ao qual o seu coração não estava nessa prosperidade, mas estava focado em Deus. Era um homem que as riquezas não corromperam o coração dele. Era um homem que as perseguições não corromperam o coração dele. Era um homem que confiou na promessa até o fim. Amém? E que promessa é essa? Um homem ao qual viveu pela fé. Viveu pela fé. Pois o justo viverá pela fé. Viverá vendo o alvo que é Cristo Jesus Cristo, que é a nossa fé em Cristo Jesus Cristo, que é a promessa, irmãos, da vida eterna. Da vida eterna. De repente, quando eu declarei aqui, falei que o justo viverá pela fé, logo, muitas vezes vem na mente da pessoa o quê? Então, eu vou viver muitas provações, mas Deus, Ele vai suprir as minhas necessidades. Não é isso que eu estou falando. Viver pela fé é não ter o coração, a esperança neste mundo, mas a esperança de todo crente, que é o mundo vindouro. Amém? Amém, irmãos? Então o autor mostra que todos os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, viveram exatamente da mesma forma, pela fé. E Hebreus 11, não é um capítulo, e muitos chamam de galeria dos heróis da fé. De repente, até mesmo um subtítulo que você possa ter aí na sua Bíblia vai estar lá, Galeria dos Heróis da Fé. Mas a Bíblia não fala de homens. O ponto da Bíblia não é falar de homens, porque todos esses homens aqui citados, nessa suposta galeria dos heróis da fé, todos eram pecadores. Todos pecaram. Mas o foco da carta aos Hebreus é o quê? Do capítulo 11, é um capítulo que fala sobre a fidelidade. Fidelidade de Deus ao seu povo. A fidelidade de Deus à aliança ao qual Ele tem com o seu povo. A fidelidade de Deus para o povo da aliança, e nós somos esse povo da aliança para a glória de Deus. Amém? O personagem principal, apesar de estar falando dele, não é, da nossa leitura aqui, não é Abraão, mas é Deus. É Deus. E no versículo 1, vamos lá. Pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra, para a terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, ele era um pagão. Sim, uma família de pagãos. E Abraão, um grande dia, ele foi chamado por Deus. E aqui o autor aos Hebreus, o escritor aqui está falando que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu. A ordem aqui não foi, e Deus concedeu fé e ele obedeceu. Mas aqui, quando ele foi chamado, ele obedeceu. A fé nunca exige conhecer tudo. Ela exige confiar em quem nos chamou. Muita coisa a gente não vai entender até o final da nossa vida. Mas Deus tem nos chamado para viver, para sermos fiéis aos princípios da palavra. Muita coisa a gente não vai entender. E até mesmo ao nosso entendimento, seguir esse princípio, seguir esta direção divina, é loucura. Eu digo, ao nosso entendimento, gerado por um coração ao qual foi corrompido pelo pecado. Abraão tinha tudo. E um belo dia, Deus o chamou. Deixa a tua terra, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu lembro que foi uma das primeiras pregações minhas, foi essa parte de Gênesis. E o ponto principal, foi a primeira, foi 5 minutos de pregação. Mas o ponto principal foi, muitas vezes, nós estamos tão acomodados, com determinadas estabilidades neste mundo e nessa terra. Deus vai lá e chacoalha a nossa vida, para nos chamar, para estarmos no centro, ou melhor, na promessa dele. Os nossos olhos estão tão focados naquilo que essa terra tem para nos oferecer, que este mundo tem para nos oferecer, que esquecemos da promessa. Muitas vezes, sim, somos crentes, mas não estamos tendo atitude de crente. Estamos vivendo de forma secular, para não dizer mundana. E quando eu falo mundana, quando os nossos olhos, as nossas raízes estão neste mundo. Esquecemos da promessa. Deixamos a promessa. Mas existe um chamado, esse chamado de Deus, para deixarmos este mundo, deixar de sermos esperançosos em tudo que esse mundo tem a oferecer e olharmos para a promessa principal, olharmos para a vida eterna. Abraão, ele saiu da sua terra, deixou a sua parentela, lá em Gênesis 12, e Deus não deu um mapa para ele. E muitas vezes nós queremos um mapa. Nós queremos que tudo venha, como um GPS, como se estivesse, principalmente hoje, que a gente não sai das nossas casas, muitas vezes, nós vamos para os mesmos lugares, e muitas vezes nós colocamos ali no Google Mapa, para onde nós vamos, o nosso destino, porque a gente quer buscar um caminho mais rápido. Eu faço isso,
Já fazem 10 anos que eu vou para Minoa, para Nagano, aos sábados. E todas as vezes eu coloco no mapa. Para quê? Para procurar um lugar mais rápido, para ver se não tem nenhum problema no meio do caminho. Espera aí, mas Deus não faz assim com a gente. Deus não chamou Abraão dessa forma. Deus não deu um mapa para Abraão. Deus nem falou o destino. Deixa tudo isso, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Nem Deus falou quanto tempo ia levar essa jornada. Quanto tempo ele chegaria a essa promessa. Mas a gente, e aí eu vou colocar crentes em Jesus Cristo, muitas vezes estamos mais mundanizados, entendam, não é vivendo em pecado, mas não confiando em Deus, isso é pecado. Nós fazemos trocas, esquecemos Deus. Deus é como se fosse um souvenir, Deus como se fosse um amuleto, que quando a gente precisa, lembrei, eu tenho um Deus, eu sou um crente. Amém, irmãos? Mas Abraão é esse exemplo que, ao ser chamado por Deus, ele obedeceu. É o que nós devemos, irmãos, trazer para as nossas vidas. Obedecer. Está pronto. Abraão caminhou sustentado pela palavra de Deus. Deus só fez uma promessa para ele. Nós vimos aqui no relato aqui bíblico que Abraão ele não viu essa promessa. Mas ele até o final da sua vida, ele foi sustentado por essa palavra. Até o final da sua vida, ele confiou. Porque a promessa, irmãos, ela não é para esse tempo. A promessa que está na Bíblia não é para agora. Não é para esse tempo, não é para essas coisas aqui. Vamos entender um pouco disso. E essa obediência, né? O verbo utilizado é obedecer imediatamente a ouvir. E isso se dá a um coração regenerado. A palavra entrou no coração de Abraão. E a obediência aconteceu, demonstrando que para ser fiel, para ser obediente a esse ponto, é um coração regenerado, um coração alcançado pelo Senhor. João Calvino ele diz que a fé não pergunta primeiro onde Deus quer nos levar. Ela sabe que basta seguir aquele que nunca erra. Aonde isso vai me levar? Não precisa saber. Só confie naquele que nunca erra. Amém? Existem princípios estabelecidos pelaquele que nunca erra. Siga-os. Muitos querem obedecer somente depois de entender. Quantas pessoas? Me dá um sinal que eu quero um pouco disso aqui para que eu possa obedecer. Começou errado. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos por vistas. Mas Deus frequentemente revela apenas o próximo passo. Nossa responsabilidade não é conhecer o futuro, é obedecer hoje. Quantas pessoas vão para um lado, vão para o outro, buscando profecias para saber o seu futuro? Isso quer dizer, sabe o quê? Que não entendeu ainda. Que a promessa de Deus está referente a Apocalipse 21. Novo céu, nova terra, gente. Porque tudo que existe aqui, por melhor que seja, está manchado pelo pecado.
Não é verdade? E versículo 9 diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como lhe em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então a primeira coisa aqui, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Em algumas versões, e na versão King James, ela habitou na terra da promessa, como em terra estrangeira. Terra alheia, terra estrangeira. Ele estava, sim, já na terra prometida por Deus. Mas ele não ainda firmava raízes ali. A promessa, não que essa promessa, Deus falou, se cumpriu. Mas ele habitava ali, mas como se fosse um estrangeiro. A terra era dele, mas ele viveu como um peregrino. Ele morou em tendas e nunca construiu um palácio. Isso aplicando para nós, irmãos, o que nós sabemos, o que a Bíblia nos fala, que em Apocalipse 21, isso é tema no próximo sermão, tudo se faz novo, tudo se fez novo em Cristo, então é novo céu e nova terra. Nós estamos habitando hoje aqui, amém? Nós estamos pisando neste mundo, nessa terra, que no futuro ela será regenerada, não é? Redimida, refeita, como no início. É essa terra aqui, irmãos. Se Deus nos chamar antes da vinda do Senhor, nós vamos para o céu. Mas o céu não é morada eterna ou permanente. É um lugar provisório. É um lugar provisório para nós. Aguardando o dia do Senhor, para que a gente venha, ressuscite, tudo isso vai ser redimido, refeito como nós, e nós viveremos eternamente com o Senhor nessa terra. Até então, essa é a terra prometida. Esse é o lugar da promessa. Mas redimido. Mas como não está redimido, nós vivemos nesse lugar, que é a promessa de Deus, mas não devemos criar raízes neste lugar. Porque a nossa esperança, a promessa de Deus, é o lar redimido, é o lar restaurado, é a terra renovada, ou melhor, reconstruída, refeita, sem o pecado. Amém? Sem o pecado. Eu não quero ler, mas aqui vamos ler aqui para a gente entender um pouco mais, porque o versículo 10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O novo céu, a nova terra. Novo céu e a nova terra. Porque Canaã, porque Abraão, ele habitou pela terra da promessa, como se fosse terra estrangeira ou terra alheia. Porque Canaã nunca foi o destino final. Este mundo não é o nosso destino final. Esse mundo que nós habitamos hoje não é o nosso destino final. Mas tudo isso, como Canaã, é a sombra do mundo perfeito. É a sombra dessa promessa do Senhor. E ele vivia como um peregrino. 9, pela fé peregrinou. Ele vivia como um peregrino. Isso indica alguém que mora temporariamente. Mora temporariamente.
Irmãos, quantos de nós conhecemos pessoas que tão cedo o Senhor tomou? Não é verdade? O Senhor tomou. Eu lembro do meu pai, já foi um impacto. Daqui a pouco minha filha, outro impacto. Outros que nós conhecemos, tão próximos. Por quê? Porque tudo isso é temporal. Tudo isso é temporal, irmãos. E as pessoas se matam. As pessoas guerreiam. As pessoas se enganam e enganam os outros por migalhas. Por migalhas. E quando eu falo migalhas, coisas deste mundo. Coisas que acabarão um dia. Coisas que ninguém levará no caixão. Não é verdade? Não é verdade, gente? Por isso que nós somos peregrinos. Nós temos que entender isso. Por isso que nós lemos, aquele que furtava agora trabalhe para prover ao outro que está precisando. É viver como um peregrino. É termos, sim, Deus nos abençoa. Mas isso é para que a gente venha abençoar. Isso deve ser o alvo, o foco, o centro do nosso coração. Do nosso coração. A palavra peregrino indica alguém que mora temporariamente. Abraão nunca tratou Canaã como residência definitiva. A sua esperança era superior. Era superior. Uma cidade ao qual Deus projetou, uma terra ao qual é perfeita. Não há o pecado. E ele habitava em tendas. Isso quer dizer o quê? Era uma morada, uma moradia temporária. Era desmontável, não criava raízes. Abraão levantava uma tenda sabendo que logo ele teria que desmontar. Ele teria que desmontar. E assim deve viver o povo da aliança, assim deve viver o cristão. Esse mundo que muitas vezes muitos estão se matando, muitos estão enganando e sendo enganados, esse mundo ao qual as pessoas estão buscando criar raízes, e muitas vezes são muito mais valioso do que os princípios da palavra de Deus. Esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo não é a sua casa. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo irá te esclarecer. Saia dessa prisão. Deixe. Largue. Nós temos o exemplo deste homem. Um homem que não tinha raízes deste mundo, mas as suas raízes estavam em Cristo, as suas raízes estavam em Deus. Isso serve de exemplo para nós. O maior problema da igreja moderna é querer transformar o deserto em residência permanente. As pessoas estão na igreja para buscar uma vida melhor, buscar bens, ter, tranquilidade, ter estabilidade. Coisas terrenas, gente. A Bíblia aponta vários exemplos, e um desses exemplos o próprio Senhor Jesus nos mostrou. E disse, está escrito, haviam 2 homens, um era rico, e a Bíblia nem dá o nome dele. Tinha tudo que precisava e não precisava. Mas havia um outro homem, e a Bíblia aponta o nome dele. O nome desse homem era Lázaro, e Lázaro ele era miserável, mas temente ao Senhor. E essa foi a vontade de Deus para aqueles. E eles morreram. Lázaro estava no lugar provisório.
ao qual estão todos os santos, todos aqueles que morreram em Cristo e morrerão em Cristo, aguardando a grandiosa volta do Senhor. Mas aquele rico, ao qual seu coração estava em tudo que existia nessa terra, essa terra corrompida pelo pecado, estava num lugar de condenação provisória também. De condenação provisória. Estava sofrendo. Queria avisar os parentes, mas de lá ninguém sai. E o próprio Senhor falou: se eles não deram ouvidos para os profetas e a palavra, como vão ouvir os outros, os mortos? Queremos conforto, queremos prestígio, queremos reconhecimento. Mas Deus nos chamou para sermos o quê? Peregrinos. Peregrinos, gente. A gente quer tanto merecimento. A gente quer ser tanto evidenciado. A gente quer que os nossos nomes estejam, em holofortes. A gente quer deixar, nosso legado. A gente quer ser que nem os gregos. É muito interessante isso, irmãos. Estou falando a respeito da linguagem evangeliquez, legado. Entenda. Porque o grego, ele não acreditava na vida eterna. Acabou, morreu. E o que importava para ele é que o nome dele, o legado dele, fosse lembrado eternamente. Por isso que a gente vai para a literatura grega, exemplos de gregos, a gente ouve, fala, comenta. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser um povo peregrino. Para ser exemplo. Exemplo para os nossos filhos. Exemplo para os nossos irmãos. E o nosso foco não é este mundo aqui, mas o nosso foco é a vida eterna. Amém? Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. E a pergunta a esse texto é: que cidade é essa? E essa cidade não é Jerusalém, essa cidade não é Canaã, mas é a nova Jerusalém que está descrita em Apocalipse 21. A nova Jerusalém, o reino eterno de Deus. Por isso que esse homem, ele não construiu cidades. Por isso que não somente ele, mas os seus filhos, Isaac, Jacó, eles não construíram cidades. Eles moravam em tendas. Porque eles esperavam essa promessa de Deus. A nova Jerusalém. Fundamentos, fundamentava, como o escritor aqui em Hebreus está falando, da qual, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E a palavra aqui usada, aguardava, está no imperfeito, significa expectativa contínua. Todos os dias Abraão olhava além da terra. É um chamado para todos nós. Todos os dias, quando nós estivermos por momentos maravilhosos e abençoados, não somente, mas momentos difíceis, olhem além desses momentos, olhem além dessa terra, olhem para a nova Jerusalém. Amém? Porque cidades humanas como Babel, Roma, a própria Jerusalém, todas caíram. Mas existe uma cidade construída pelo próprio Deus, ao qual ele é o arquiteto.
ao qual está fundamentada em valores, em princípios eternos. E a pergunta, diante disso, diante da peregrinação, diante desse largar e tudo que existe aonde está o seu coração? Jesus falou que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu, ou melhor, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde está o seu coração? O seu coração está em uma aposentadoria? Esse é o teu foco principal de vida? Uma casa própria? Aonde está seu coração? Num sucesso profissional, financeiro? Ou o nosso coração está na cidade celestial? Como de Abraão. Aonde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Porque Deus não divide a glória dele com coisa alguma. E aonde está o nosso coração, ali é o nosso tesouro. Ali está nosso ponto de idolatria. Está o nosso ponto de infidelidade ao Senhor. Aonde está o nosso coração? Abraão tinha tudo, mas tudo aquilo não era nada para ele. Podemos ter tudo, mas tudo isso não pode ser nada para nós. Estou certo? Tudo isso não pode ser tudo para nós, O nosso foco, a nossa meta, a meta de todo crente, o foco de todo o povo da aliança é a cidade celestial. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E eu gosto também da versão da King James, teve como fidedigno. Fiel e muito fiel. Aquele que prometeu. Ela não olhou para o ventre, olhou para Deus. A fé sempre mede as circunstâncias pelo tamanho de Deus. E não o Deus, pelo tamanho das circunstâncias. Toda promessa depende do caráter de Deus, não da capacidade humana. Porque aqui também está falando a respeito, Por isso também, 11, 12. Por isso também, de aliás, já amortecido, está falando de Abraão. Já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 13. Todos esses morreram na fé. E aqui desmonta, irmãos, todo tipo de falácia, dizendo: Deus prometeu e nessa vida Deus vai cumprir. Deus prometeu que você chegará a grandes lugares, fará isso. É sempre grandes coisas, A grandes lugares, fazer isso, fazer aquilo, porque é a obra dele, tal. Deus prometeu e teus olhos verão isso aí. Você viverá isso aí. E o livro aos Hebreus, vamos dizer assim, ele derruba todo esse tipo de tese, de hipótese. Por quê? Versículo 13. Todos estes morreram na fé, acreditando na promessa da Jerusalém, da promessa de Deus, sem ter obtido a promessa. Por quê? Porque não se trata daqui, irmãos. Não se trata deste mundo.
Não se trata de alguém ser bem-sucedido numa vida profissional, não está tratando de alguém conquistar alguns bens, não se trata de alguém, até mesmo de forma ministerial, alcançar, ser um dos semideuses deste mundo. Não se trata de alguém ser satisfeito todos os desejos do seu coração. Não se trata disso. Se trata da salvação, eu estou falando da eternidade, se trata da vida eterna, novo céu, nova terra. Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso é passageiro. Aqui encontramos um dos textos mais belos da Escritura. Todos estes morreram na fé, eles morreram sem receber tudo. Isso não parece derrota, mas é porque morreram crendo. A promessa ainda está viva. E eles neste momento estão lá contemplando a glória do Senhor nos céus, aguardando ainda o grande dia de se concretizar essa promessa, que é o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão ainda lá aguardando. E se Deus nos tomar para Ele, algum de nós aqui, nós estaremos lá aguardando. E se nós formos mortos, como muitos foram mortos, como mártires, como em Apocalipse está dizendo, a gente vai estar lá falando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E nós estaremos ouvindo o Senhor: calma, ainda falta um pouco de tempo até se completar o número dos conservos. Aleluia e glória a Deus. Que os nossos olhos estejam para o Senhor. Que os nossos olhos estejam focados na Nova Jerusalém. E se Deus te abençoar com aquilo que deseja o teu coração, amém, mas e que isso não seja o Deus da tua vida. E isso não seja a paixão da tua vida. Que isso não seja o fogo da tua vida. Porque isso vai perecer, cedo ou mais tarde. Amém? Amém, irmãos? E aqui nós temos 3 marcas dos peregrinos. 3 marcas desse povo que peregrinava. Vamos ler o versículo 14. Vamos ler, eu não li todo, na verdade, o 13. Vamos lá. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E aqui está falando para nós, não somente para eles, mas para nós também. Aqueles que vivem dessa maneira, aqueles que enxergam dessa maneira, aqueles que confessam dessa maneira, como está escrito aqui, falam como se manifestam estar procurando uma pátria, porque nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aonde estamos. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, que glórias sejam dadas a Deus, que a gente não lembre de onde nós saímos, porque se a gente lembrar, a gente vai voltar. Mas eles não lembravam disso, porque o autor aqui está falando com os judeus que se converteram ao cristianismo, estavam tentados a voltar. Toda a carta fala a respeito disso. Mas, agora, versículo 16... aspiraram uma pátria superior, uma terra superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, a Nova Jerusalém. Então existem 3 marcas do peregrino. Não pertencemos a este mundo, e a nossa cidadania, ela é celestial.
Nós somos o povo que virá dos céus, junto com o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, ela é celestial. Nós estamos buscando, nós estamos confessando uma pátria superior. Essa pátria é celestial. Os peregrinos, eles confessam publicamente a verdade, porque o texto diz, confessaram, não esconderam, viveram como um povo diferente do mundo. Um povo totalmente diferente do mundo. O mundo é mundo. O reino de Deus é reino de Deus. Desejam uma pátria superior. Abraão, ele não desejava voltar para Ur dos Caldeus, de onde ele saiu, aonde ele foi chamado por Deus. Nem permanecer em Canaã, pois ele não edificou nenhum palácio. Ele queria algo maior. A cidade de Deus. A cidade do Senhor. Aonde está o seu coração? Aonde está seu coração? Ali está o seu tesouro. Qual o seu desejo? Qual é o seu principal desejo? O que está em primeiro lugar no seu coração hoje? Você sabe a resposta. E você sabe a resposta para mudar. Ou tem que mudar. Tem que sair dessa situação. Tem que voltar. Voltar às primeiras obras. Se entregar ao Senhor. Se humilhar diante do Senhor. Famílias brigam, né? Quantas famílias se destroem por causa de herança? Quantos irmãos se matam? Não vou nem continuar a minha pregação. Quantas pessoas traem as outras buscando algo diferente e melhor aos seus olhos? Se um crente, infelizmente, está sendo dirigido, guiado por um coração corrompido pelo pecado, cheio de coisas de influência exterior do mundo, está na hora de se arrepender. Está na hora de confessar essa pátria celestial. Somos o povo da aliança. Somos o povo de Deus. Somos um povo escolhido pelo Senhor. Antes da fundação do mundo, gente. Você não fazia nada de bom ainda. Você nem existia. Nós não existíamos. E Ele nos escolheu. Nos escolheu para peregrinarmos nessa terra. Nessa terra prometida. Mas peregrinarmos até então como terra estrangeira. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é a nossa rocha. Existe uma promessa. A gente tem que aguardar essa promessa. E que seja feita a vontade de Deus.